Coritiba e Vasco se enfrentaram no Couto Pereira. Vamos acompanhar o que disse o técnico do Gigante da Colina, Maurício Barbieri. A gente tem falado isso, eu acho que a gente pegou uma sequência muito pesada. É importante lembrar que o Palmeiras só perdeu 2 pontos no campeonato, foi pro Vasco. O Fluminense não conseguiu passar pelo Vasco. A gente conseguiu ganhar do Atlético Mineiro, que é uma grande equipe, então acho que foi uma sequência difícil. Eu acho que a gente tem buscado pontos importantes e a expectativa era que hoje a gente pudesse buscar mais do que a gente conseguiu. Mas eu não posso dizer que estou feliz com o resultado de maneira nenhuma. A gente queria mais, veio para buscar mais e agora a gente precisa fazer os ajustes, encontrar a melhor maneira de fazer essa equipe render mais, de colocar todo o seu potencial dentro de campo. Mas sequência pesada vai ser para todo mundo o campeonato inteiro nesse Brasileirão ou não? Entre aspas, né, Abel? Porque tem gente que tem outros campeonatos, o Vasco não tem. O Vasco tem mais tempo de recuperação, de descanso. Eu entendo o Barbieri da sequência dos times pesados que ele está enfrentando, mas esses times têm outras competições. O Vasco tem uma semana cheia para descansar. A exceção agora que o brasileiro é quarto e domingo, tirando isso, quando volta de novo Libertadores e Copa do Brasil e Sul-Americana, o Vasco não joga. Então, que tá faltando o repertório? Tá devendo o Vasco do Barbieri? Para mim, não, eu ia só falar dessa questão, assim, fisicamente é um Vasco que surpreende, porque tem uma dificuldade muito grande em construir resultado, quando constrói, baixa demais as linhas, às vezes abdica de jogar, como foi contra o Atlético Mineiro, como foi contra o próprio Fluminense. Não sei se é uma estratégia do Barbieri a ver dessa questão física, que ele sabe que o time não está entregando, mas é um Vasco que já poderia, até pelo que fez no Carioca, mostrava sinais de que jogaria mais no Campeonato Brasileiro. Eu vejo um Vasco com muita dificuldade quando ele tem que propor o jogo. Ele ganha o jogo do Atlético Mineiro, vai bem contra o Palmeiras naquele primeiro tempo, contra times que vão ditar mais o ritmo, ele é mais reativo, é vertical e consegue. Ontem ele teve 60% de posse de bola e, sinceramente, se algum time tinha que sair vencedor, eu acho que era até o Coritiba. Para mim foi superior até na maior parte do confronto. Gosto das entradas do banco, o professor já destacou o Galarza, para mim foi o melhor em campo, não só pela participação no gol, mas pelo gol que ele evita do Bosquilha. O Figueiredo entrou bem, mas é um Vasco que, no geral, não teve uma grande atuação, tentando propor o jogo, criou poucas oportunidades reais, né? O Gabriel não fez grandes defesas no jogo, meio campo mal, né? Tanto que ele troca o Rodrigo e o Andrei Santos no intervalo, o Andrei Santos bem abaixo do potencial que poderia, do jogador que é, e até natural, muito jovem, muita coisa mudando, né? Vai pro Chelsea, vai ter seleção, jogou muito sul-americano, vai jogar mundial, então é até natural uma oscilação para um jogador jovem. Se fosse o Luxemburgo, técnico do Vasco, já ia tirar. Tá com a cabeça no Chelsea, pode ir embora. E vai pro mundial e depois já vai pro Chelsea, né? Então, assim, é um jogador que a gente entende um momento, mas também não pode deixar de criticar porque tem jogado abaixo do seu potencial. Então, para mim, o Vasco, claramente, esse time que tá com dificuldade de dar o salto. Só que você tem que também considerar outro fator. É um time que mudou completamente do ano passado para esse. É um processo ainda de assimilação de trabalho. E acho que até é importante ter um calendário mais tranquilo, ainda que o Barbieri reclame. E eu acho que tem motivos até para reclamar, mas os outros técnicos têm muito mais do que um Vasco que só tem o brasileiro na sequência da temporada. Curioso que ele reclama da sequência pesada, mas o time dele na sequência pesada foi bem. O time dele não foi bem em casa contra o Bahia. O time dele não foi bem ontem contra o Coritiba fora. Então, em tese, não foi a sequência pesada. Ao contrário, a sequência pesada deu moral ao Vasco. Quando o Vasco estreia ganhando do Atlético em Minas, quando faz a partida que fez contra o Palmeiras, ele dá elementos justamente para a gente estranhar esse time que, como lembrou a Nath, perde o gás, né? Parece aquele refrigerante que você abre e daqui a pouco perde o gás. Menos até ontem, que buscou o resultado, mas correu sérios riscos. A gente viu aí o Galassa salvando o lance, seria o segundo gol do Coritiba logo a 6 minutos do segundo tempo, seria muito difícil reverter, até pelo que o Vasco não jogou. Eu tô com o Dom, que se alguém tivesse que ganhar ontem, seria o Coritiba. O Natanael rondou muito a área do Vasco, com aquele chute, a gente viu aí, um chute cruzado. O Vasco correu riscos. Eu acho que é o ônus de quem alimenta também expectativas, né, Abel? Depois daquele começo do Vasco, aí todo mundo passou a olhar o Vasco com outros olhos e você tem que bancar, é natural. Temos uma tela com os confrontos do Vasco diante de times da Série A nesta temporada e times de outras divisões. Tá aí, ó, Vasco contra equipes da Série A e outras divisões na temporada. Contra os times da primeira divisão foram 10 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 4 derrotas e um aproveitamento apenas de 40%. Em 10 jogos, a média de gols marcados é 0,6 e sofridos 0,8. Olha a diferença. Contra os times de outra divisão, o aproveitamento sobe, professor, para 70%.
e a média de gols marcados sobe de 0,6 para mais de 2 por jogo. Aí é natural. Né? E gols sofridos, ela diminui, né? Eles sofrem menos gols. Sim. Ou seja, em resumo, o Vasco tá tendo mais problemas contra os times mais fortes. Em média, contra os times da primeira divisão, perde de 0,8 a 0,6. É o placar médio do Vasco nessas partidas. E olha que foi eliminado para o ABC na Copa do Brasil. Pois é. Mas tem essa questão do desempenho que cai, né? Eu acho que em alguns jogos, pontualmente, contra o Atlético, é verdade, ficou muito atrás contra o Atlético. Mas ali era uma questão de O Léo Jardim foi um dos melhores em campo. Mas contra o Palmeiras também. Teve o mérito. O Vasco teve o mérito. Contra o Fluminense também. Contra o Flu, demais. As linhas muito atrás, né? É um time que mostra, e passa muito pelo que o Donk falou, Abel, dessa situação de não conseguir propor o jogo. O Vasco, com a dificuldade que tem de não ter um cara para fazer essa engrenagem funcionar, é um time que encontra dificuldade, porque normalmente é um time que verticaliza muito, que usa muito a velocidade e a intensidade, mas quando tem que pôr a bola no chão para criar com qualidade, aí já gera uma dificuldade. A gente viu isso em quase todos os jogos. Então a pressão inicial que o Barbieri, a estratégia, que me parece que o Barbieri faz aquela pressão e tenta fazer o resultado logo no começo do jogo, depois baixa as linhas e vê o que consegue aproveitar de contra-ataque. E um Curitiba ontem que estava com muitos problemas, né? O Aleph Manga, que é uma das referências técnicas, foi afastado por conta... Citado, né, na máfia das apostas. E é um cara que faz muita diferença no jogo. Defensivamente também tinha muitos desfalques, tanto que o Thiago, um jovem jogador, acabou sendo titular. E saiu machucado. O Chancellor, que é um cara que não tem tanta confiança do Zago nesse momento, entrou bem, achei, fez uma boa partida quando entrou no segundo tempo, mas... o Vasco tinha a oportunidade, né, de se aproveitar de um Curitiba com bastante problema e mesmo assim não conseguiu se sobressair e ainda o Curitiba foi melhor. O Coxa não Vasco ganhou, né, no campeonato. O Vasco com seu time principal. Sim. Com Pedro Raul, Sim. com o Andrei na defesa, todo mundo jogando. Tava todo mundo. Piton, Pumita, Léo, todo mundo em campo. Essa sequência que o Barbieri reclamou, só se ele reclamou até o jogo com o Fluminense. Ontem não tinha por que reclamar de sequência. Teve tempo, teve time inteiro, teve um adversário mais acessível que os últimos. Tinha que ter apresentado mais futebol. Sem dúvida. Tinha time. Tem que melhorar o Vasco daqui para frente. No final de semana, Vasco e Santos em São Januário. Já uma expectativa de um início de pressão ou de continuidade de pressão para cima do time do Barbieri, ou estou exagerando? A depender do desempenho. O Santos é um time que, na minha visão, nessa temporada, está abaixo do Vasco, no desempenho. Então, você jogando em casa, diante de um time que ainda oscila muito, que tem problemas externos, que tem problemas internos. Lucas Lima pode ser um dos jogadores poupados para esse jogo porque tem um desgaste físico muito grande, então talvez possa estar fora do jogo. O Santos com possibilidade de mais desfalques. Então, para o Vasco, em casa, é a questão de fazer a lição. Jogando contra um time que ainda tem uma estabilidade muito grande, não que o Vasco não tenha, mas o Vasco nessa temporada já apresentou mais em relação competitiva do que o Santos. E tem o fator, tá devendo uma boa atuação em São Januário, né? Porque contra o Bahia foi no nível que a gente tá falando aqui, para baixo. O Bahia, então, mereceu mais ainda ganhar aquele jogo do que o Coritiba ontem mereceria ganhar no empate. Então, diante do seu torcedor mesmo, né? Porque o Vasco, 2 desses jogos que o Vasco fez em casa foram no Maracanã. O torcedor não viu, né? Foi contra o Palmeiras. O torcedor de São Januário. E contra o Fluminense, o Vasco era mandante, era. E aí contra o Bahia foi o único que fez em São Januário. E foi ruim. Eu acho até que o jogo contra o Bahia foi o pior de todos do Vasco. Pior que o de ontem, inclusive. Eu acho que tem que ser criticado. Acho que o Vasco tem condições de jogar melhor. Mas eu ainda acredito que o Barbieri é um cara que pode tirar mais esse time. Acho que ele já mostrou isso, tanto no estadual, nesse processo. A gente tá falando de um Vasco que meio time titular é diferente do que era o ano passado. É uma equipe que se reconstruiu da Série B, então tem que ter um pouco mais de paciência. Acho que pode usar muito o exemplo do Botafogo, que teve um ano passado que oscilou bastante, teve momentos ruins. Não tô falando que o Vasco vai jogar a bola que o Botafogo tá jogando no começo de 24, não é exatamente isso. Mas assim, pode ter como referência de um time que se reconstruiu, mudou significativamente o time titular e vai ter essa oscilação ao longo do ano, é natural. Então acho que tem que ter um pouco de paciência ainda em relação a esse processo que está vivendo. Acho que o Barbieri já mostrou que tem condição de fazer esse time jogar melhor. E a gente tem aí os números do Barbieri. Muito bom o título, hein? Esse, para quem foi pai nos anos 2000 como eu, entende direitinho. O mundo encantado de Barbie, a Barbie, e o mundo nem tão encantado do Barbie. Gostei muito. Parabéns ao autor do título. Aproveitamento de 57,4%. Tem que melhorar esse time do Vasco, que eu acho que tem condições.
A gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta.